O livro perdido de Enoque. Segredos proibidos dos anjos caídos revelados. Se eu te dissesse que existe um livro que poderia mudar tudo o que sabemos sobre a criação da humanidade, os anjos e o próprio destino do mundo, um texto tão perturbador que foi banido das Escrituras, varrido da história e classificado como heresia. Estamos falando do livro de Enoque, um manuscrito misterioso que narra uma história proibida sobre anjos caídos, conhecimento oculto e uma conspiração que remonta ao início dos tempos. Mas quem foi Enoque? Segundo a tradição, ele era um homem justo, tão próximo de Deus que nunca experimentou a morte. Foi levado vivo aos céus para testemunhar os segredos do universo, mas antes de desaparecer, ele teria deixado um legado perigoso. Um livro detalhando uma rebelião celestial, um pacto entre seres divinos e um conhecimento proibido que mudou para sempre a humanidade. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Por séculos, esse livro foi considerado perdido, até que cópias foram redescobertas em manuscritos etíopes, revelando segredos que muitos acreditavam estar enterrados para sempre. Mas por que esse texto foi banido? O que há nele que poderia abalar os pilares da fé? Para entender isso, precisamos voltar à época dos vigilantes, os anjos caídos que decidiram desafiar as ordens divinas. Imagine um tempo remoto, muito antes de Noé, antes do dilúvio. Um tempo em que a Terra era visitada por seres celestiais, chamados de vigilantes. Eles foram enviados para observar a humanidade, mas algo inesperado aconteceu. Eles se apaixonaram pelas mulheres humanas. O que deveria ser apenas vigilância se tornou desejo, e esse desejo os levou à ruína. 200 desses anjos fizeram um pacto em segredo, jurando que todos compartilhariam a culpa pelo que fariam a seguir. E assim, eles desceram à terra e tomaram esposas entre os mortais. O livro de Enoque descreve essa união proibida como o início de uma era sombria. Os vigilantes não apenas tiveram filhos, mas também ensinaram à humanidade segredos que nunca deveriam ter sido revelados. Magia, astrologia, metalurgia, conhecimentos que mudariam para sempre o curso da civilização. Mas essa interferência teve consequências terríveis. Suas crias, os Nefilins, eram gigantes, seres híbridos que logo se tornaram um flagelo para a humanidade. O mundo entrou em caos e violência e Deus não ficou indiferente. O Criador decidiu que essa afronta não poderia continuar. Mas como punir seres imortais? Como erradicar criaturas que não deveriam existir? O julgamento divino estava próximo, e sua fúria seria avassaladora. Os anjos caídos não apenas desobedeceram, mas também entregaram à humanidade conhecimentos que estavam além de sua compreensão. Azazel, um dos líderes da rebelião, ensinou aos homens a arte da guerra, o domínio das espadas e o uso do metal. As mulheres, por sua vez, receberam ensinamentos sobre sedução, encantamentos e cosméticos, algo que, segundo o livro, corromperia a pureza original da humanidade. Mas esses não foram os únicos segredos revelados. Outros vigilantes ensinaram astronomia, a leitura dos astros, a feitiçaria e a manipulação do tempo. O mundo, que antes vivia em harmonia, tornou-se um campo de experimentação para essas novas habilidades. A humanidade havia avançado rápido demais, e com isso veio a destruição. Os gigantes, os Nefilins, não tinham fome apenas por comida, mas por poder. Eles devoravam tudo em seu caminho, incluindo os próprios humanos. O mundo estava se tornando insustentável. A corrupção se espalhava. Foi então que os anjos leais a Deus intervieram. A sentença era clara. Tudo seria destruído. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar, vamos conversar. Mas antes que isso acontecesse, um homem recebeu uma mensagem divina. Um aviso sobre a maior catástrofe que o mundo já havia visto.
Imagine gigantes, vagando pela terra. Seres colossais descendentes de anjos e humanos, dotados de força e poder além da compreensão. Os Nefilins foram o maior erro dos vigilantes e também a maior ameaça à humanidade. Descritos como devoradores insaciáveis, eles dominavam as civilizações antigas, esmagando impérios e instigando o medo. Suas histórias sobreviveram, através dos tempos, disfarçadas de mitos e lendas. Relatos sobre gigantes aparecem em diversas culturas, desde os titãs da mitologia grega até os rakshasas da tradição hindu. Mas e se essas histórias fossem ecos de algo real? O livro de Enoque descreve os Nefilins como monstros que se voltaram contra seus próprios criadores, espalhando o caos até que o próprio Deus decidiu intervir. O castigo? O grande dilúvio, uma inundação que limparia a terra e apagaria todos, os vestígios dessa era sombria. Mas será que todos os Nefilins foram realmente destruídos? Ou alguns conseguiram sobreviver e espalhar sua linhagem pelo mundo? O mundo havia se tornado irreconhecível. A corrupção dos anjos caídos e de seus filhos gigantes havia espalhado o caos sobre a terra. O livro de Enoque descreve um cenário apocalíptico. Os humanos eram perseguidos como presas. Os Nefilins consumiam tudo ao seu redor, e a civilização caminhava para o colapso. Foi então que os clamores da humanidade chegaram aos céus. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários, se você já ouviu falar, vamos conversar. Os anjos leais a Deus intervieram, levando a sentença final. O mundo seria purificado por um dilúvio colossal, mas antes da destruição, Deus escolheu um homem para preservar a criação, Noé. Diferente das versões tradicionais do Gênesis, o livro de Enoque sugere que Noé foi escolhido não apenas por sua justiça, mas porque sua linhagem era pura, sem influência dos anjos caídos. Quando as águas começaram a subir, os Nefilins foram varridos da terra. Os vigilantes, aqueles que trouxeram o caos, foram aprisionados em um lugar sombrio, longe do alcance humano. Mas será que o dilúvio realmente apagou todos os vestígios dessa era proibida? Ou alguns segredos sobreviveram e ainda nos assombram até hoje? A história de Enoque não termina no dilúvio. Suas visões não falavam apenas do passado, mas também do futuro. O livro de Enoque descreve eventos que muitos acreditam serem profecias sobre o fim dos tempos. Um segundo julgamento divino, semelhante ao que aconteceu com os anjos caídos. Enoque viu um tempo em que os descendentes dos Nefilins voltariam, quando a humanidade novamente mergulharia na corrupção e quando seres poderosos desceriam dos céus. Em suas palavras, os mesmos erros seriam repetidos, e um novo castigo viria para restaurar a ordem. Essas profecias são assustadoramente semelhantes a passagens do Apocalipse e a textos encontrados nos manuscritos do Mar Morto. E isso levanta uma pergunta intrigante. Será que estamos à beira de outro evento catastrófico? E se o livro de Enoque for, na verdade, um aviso para os tempos modernos? Mas antes de explorarmos essa ideia, precisamos entender o que aconteceu com os anjos caídos depois de sua queda. Para onde foram? Estariam realmente aprisionados? Ou ainda exercem influência sobre o mundo? Vamos continuar, mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. O castigo dos anjos caídos foi terrível. Eles não foram simplesmente destruídos. Foram aprisionados em um lugar de trevas, longe da criação de Deus. O livro de Enoque menciona um abismo profundo, um reino sombrio onde esses seres imortais estariam acorrentados, aguardando seu julgamento final. Esse local é descrito de forma assustadoramente semelhante ao Tártaro da mitologia grega, ou ao Sheol da tradição hebraica. Muitos associam essa prisão ao próprio inferno, mas outros acreditam que se trata de algo muito mais complexo, um lugar além da compreensão humana, onde forças antigas ainda esperam sua libertação. Mas há algo ainda mais perturbador. Algumas passagens sugerem que nem todos os anjos caídos foram capturados.
Alguns podem ter encontrado maneiras de continuar sua influência sobre o mundo, escondidos entre nós, manipulando eventos e preparando o retorno de sua linhagem. Se isso for verdade, como podemos reconhecer sua presença? Será que sua influência ainda é sentida nos corredores do poder, nas sombras da história e nos segredos que governam o mundo? Antes de respondermos a essa pergunta, precisamos entender como o livro de Enoque influenciou diversas tradições antigas e por que ele foi silenciado ao longo dos séculos. O livro de Enoque pode ter sido banido da Bíblia, mas suas ideias nunca desapareceram completamente. Muitas de suas histórias ressurgiram, disfarçadas em diferentes religiões e mitologias. Os anjos caídos aparecem nos textos sumérios como os Anunnaki, nos escritos gregos como os Titãs, e até mesmo em lendas nórdicas que falam de gigantes e deuses guerreiros. Mas há algo ainda mais impressionante. Os ensinamentos proibidos dos vigilantes parecem ter influenciado várias tradições ocultistas e sociedades secretas. Desde os ensinamentos herméticos até as práticas da cabala e do gnosticismo, muitos acreditam que certos grupos preservaram partes desse conhecimento proibido ao longo dos séculos. Se isso for verdade, significa que os segredos dos anjos caídos nunca foram realmente perdidos, apenas escondidos. E essa ocultação pode ter sido proposital. Mas quem teria interesse em apagar essa parte da história? E por quê? Para entender isso, precisamos investigar quem decidiu banir o livro de Enoque e os verdadeiros motivos por trás desse desaparecimento. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse. Se o livro de Enoque era tão importante para as primeiras civilizações, por que ele foi removido das escrituras oficiais? Quem decidiu que seu conteúdo deveria ser silenciado? A resposta para essa pergunta pode revelar um dos maiores mistérios da história religiosa. No primeiro século, o livro de Enoque ainda era amplamente aceito por grupos judeus e cristãos primitivos. De fato, alguns estudiosos acreditam que Jesus e seus discípulos conheciam esse texto e faziam referências a ele. Mas então, algo aconteceu. Durante os concílios que definiram a Bíblia oficial, os líderes religiosos decidiram que o livro de Enoque deveria ser excluído. A justificativa era de que seu conteúdo era muito estranho e muito perigoso. Mas perigoso para quem? Alguns acreditam que a verdadeira razão era o fato de que o livro revelava demais sobre os eventos antes do dilúvio, sobre os anjos caídos e suas ligações com a humanidade. O mais intrigante é que, mesmo banido, o livro nunca desapareceu completamente. Ele sobreviveu em textos apócrifos e foi preservado em locais inesperados. Mas talvez a maior reviravolta seja essa. Se ele foi censurado, isso significa que ele continha algo que alguém não queria que soubéssemos? Se for esse o caso, então as próximas descobertas podem mudar completamente nossa visão da história. Por séculos, o livro de Enoque permaneceu esquecido, relegado a textos ocultos e tradições esotéricas. Mas tudo mudou em 1947, quando uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX trouxe essa história de volta à luz. Os manuscritos do Mar Morto. Entre os pergaminhos encontrados em cavernas perto do Mar Morto, estavam fragmentos do Livro de Enoque, escritos em aramaico, a mesma língua falada na época de Jesus. Isso provava que esse livro era muito mais antigo do que se pensava e que, de fato, era lido por grupos religiosos antes de ser apagado da história. A pergunta, então, se tornou inevitável. Se o livro não era apenas um mito medieval, por que sua mensagem foi tão perigosamente suprimida? Seria possível que certos segredos contidos nele ainda fossem relevantes hoje? O fato é que, desde sua redescoberta, o livro de Enoque tem sido estudado com um novo olhar. E algumas de suas mensagens parecem descrever algo que vai além da história.
Algo que pode estar conectado a um fenômeno moderno e misterioso. Uma das partes mais intrigantes do livro de Enoque descreve sua viagem pelos céus, guiado por seres luminosos que lhe mostraram os segredos do universo. Para alguns estudiosos, essa narrativa pode ser apenas um relato simbólico, mas outros acreditam que ela esconde um significado muito mais profundo. Se interpretarmos esses relatos com uma mentalidade moderna, poderíamos estar diante de um dos primeiros registros de um contato extraterrestre. Muitas descrições dos anjos caídos se assemelham a histórias modernas de alienígenas e abduções. Os vigilantes desceram dos céus, ensinaram tecnologia proibida e até modificaram a genética humana. Além disso, diversas civilizações antigas falam sobre seres que vieram das estrelas, trazendo conhecimento e influenciando o curso da humanidade. O que aconteceria se essas histórias fossem, na verdade, versões diferentes do mesmo evento? E se o conhecimento proibido dos anjos caídos não tivesse sido destruído, mas sim ocultado e mantido por aqueles que ainda detêm esse poder? Última revelação pode ser a mais perturbadora de todas. Porque se as profecias de Enoque estiverem certas, então talvez estejamos à beira do retorno dos vigilantes. No final do livro de Enoque, há uma profecia que muitos acreditam ser a mais assustadora de todas. Um dia, os anjos caídos seriam libertados. Eles voltariam ao mundo para terminar o que começaram, e sua presença desencadearia eventos que levariam ao fim dos tempos. Religiões ao redor do mundo falam sobre um período de grandes mudanças e conflitos antes de um novo começo. O Apocalipse, os mitos sobre o Ragnarok e até antigas profecias maias mencionam um momento em que os deuses antigos voltariam para cobrar suas dívidas. E se esse momento já estivesse começando? Alguns acreditam que sinais estão por toda parte. Avanços tecnológicos acelerados, mudanças globais misteriosas, avistamentos de fenômenos inexplicáveis. Tudo isso pode ser parte de um evento maior, algo que Enoque tentou nos avisar há milhares de anos. A pergunta final é: estamos prontos para o que está por vir? Ou os segredos proibidos do passado ainda nos assombrarão no futuro? O livro de Enoque pode ter sido esquecido, mas seu mistério ainda ecoa. E a história, ao que parece, ainda está longe de terminar.